nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor, sempre mais alto do que a voz daquilo que os outros nos dizem, Senhor. Porque não importa, Senhor, se nós às vezes temos que dar passos atrás antes de dar um grande salto à frente. Não importa se este realmente não é o momento que Tu queres, Pai, Senhor, para a nossa vida, que Tu queres que aconteça, que nós queremos que aconteça aquilo que nós achamos. Não interessa se nós estamos parados, se nós estamos estagnados, porque nós sabemos que Tu estás no controle, Senhor. Tu estás sempre no controle, Senhor. Porque Tu não és homem para mentir e a Tua fidelidade é para sempre, Senhor. Então que a Tua voz, Senhor, possa ser sempre mais alta do que a voz dos homens, Deus. Que nós possamos estar focados em Ti. Nós colocamos a nossa fé em Cristo. Nós colocamos a nossa fé em Cristo. Porque é nele que está a nossa esperança, amém? Só em Ti, Jesus, está a nossa esperança. Nós queremos ser aquilo que Tu dizes que nós somos, Senhor. Que as coisas possam acontecer no Teu tempo e não no nosso, Senhor. E nós vamos ficar firmes na Tua fidelidade. Vamos ficar firmes naquilo que Tu és. Vamos ficar firmes na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Grande é Tua fidelidade por mim. Grande é Tua fidelidade por mim. Do sol até ao céu por louvarei Teu nome. Grande é Tua fidelidade por mim. Santo, santo és Tu, santo, santo. Minha fé em Cristo, nele a morada está. Esperança e rocha firme, nunca me deixará. Ponho minha fé em Cristo, nele a morada está. Esperança e rocha firme, nunca me deixará. Ponho minha fé em Cristo, nele a morada está. Esperança e rocha firme, nunca me deixará. Nunca me deixará. Nunca me deixará. Nunca me deixará. Aleluia. Nunca, Deus, Tu vais nos deixar. Nunca, oh nunca, Deus. Amém. É bom estar convosco outra vez. Eu e os nossos queridos amigos chimenes vieram diretamente do Brasil. Espero que as férias tenham sido boas. E eu estou aqui com as letras das músicas, não estou com a pregação. Era bonito. Muito bem. Nós vamos ler um texto que o tema da mensagem é Somos os que perseveram. E está em Hebreus. Vamos abrir primeiro em Hebreus capítulo 10. E eu quero... sabem uma coisa? Nós vivemos tempos em que a fé das pessoas ela é mais firme nos sentimentos delas do que na palavra.
E esquecemos que a nossa fé, o fundamento da nossa fé está na palavra de Deus, naquilo que ela nos ensina. Ou seja, há muitas pessoas que ignoram as doutrinas ou aquilo que a Bíblia ensina, mas é isso que sustenta a nossa fé. É isso que nos alimenta, é isso que nos faz ficar firmes no momento da tempestade, no momento da dúvida. Porquê? Porque quem pensa que entregar a sua vida ou seguir Jesus vai facilitar a sua vida, está enganado, não está a ler a Bíblia. Antes, pelo contrário, entregar a nossa vida a Jesus, seguir Jesus, não vai facilitar a nossa vida. Porquê? Porque nós temos mais responsabilidades. Quem não entrega quem não quer seguir Jesus, não quer essa responsabilidade. Nós que seguimos Jesus temos uma enorme responsabilidade sobre nós, obviamente. Tem de haver sinais da nossa transformação, tem de haver resultado disso. Então, nós somos os que perseveram no quê? Nessas coisas, no fundamento, na nossa vida que o Senhor Jesus nos trouxe e nos deu. Então, para nós percebermos o contexto, vamos em Hebreus capítulo 9, vamos só ler aqui do verso 15 ao verso 17, diz assim, eu já vou explicar o que é que isto significa. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. O que é este primeiro ponto? O que é que eu vos quero dizer? Antigamente, no Velho Testamento, para os seus pecados serem perdoados, eles matavam os animais, faziam um sacrifício, para que todos os anos eles matavam os animais como para limpar os pecados deles. Mas Jesus, o que nos está aqui a dizer é que Jesus é o mediador, é o cordeiro, vamos dizer, é como se fosse, em termos físicos, é como se fosse o animal que eles matavam antigamente para perdoar os pecados, mas eles tinham de o fazer regularmente. Jesus, ele torna-se o mediador, o próprio Filho de Deus, morre por nós e nos dá uma herança celestial, uma herança no reino de Deus. Então, o que é que ele está a dizer? Diz, olha, Jesus morreu para que tu sejas herdeiro das bênçãos celestiais. Aqueles que são chamados recebam a promessa. Ou seja, nós entendemos que aqueles que Deus atrai, aqueles que entregam a sua vida a Jesus, que seguem Jesus, eles são herdeiros desta promessa que Jesus nos dá. Então, o que é que eu sou, o que é que eu persevero? Eu persevero na herança que Jesus me dá. O segundo ponto, o primeiro ponto é só a minha introdução para vocês perceberem mais à frente. No capítulo 10, que vamos agora então ler, vamos ler aqui alguns versos, eu vou parando, deixem abertos em Hebreus capítulo 10, e eu quero que vocês vão lendo, mas vão tentando ter discernimento daquilo que vocês estão a ler. Senão, vamos parar para nós percebermos o que é que eles estão a dizer. Então diz assim, no verso 1, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Estão a entender o que é que está a dizer aqui? Ele está a dizer que os sacrifícios que eles faziam, ano após ano, era como nós hoje vemos isso, se calhar, nos católicos, em que eles, se calhar, o ano todo fazem maldades e depois fazem uma caminhada até Fátima. Muitos deles fazem isso para pedir perdão dos pecados que fizeram durante o ano. Ainda há pessoas que vivem neste registro de lei. Ou seja, eu posso fazer muito mal, mas se eu fizer uma coisa boa, Deus vai me perdoar. Ou se eu fizer um sacrifício, se eu fizer algo, olha, eu vou dar muito dinheiro na igreja, então Deus vai me perdoar. O que ele está a dizer é que a lei não traz só uma sombra dos benefícios. A lei traz uma sombra dos benefícios. Depois começa, verso 2. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos. O que é que ele está a dizer?
Ou seja, se eles fazem o sacrifício, ficaram perdoados. Já não é preciso. Então, aqueles sacrifícios não eram suficientes para o seu perdão eterno. Ou seja, mas eram sacrifícios temporários, perdões a fogo. Temporários. Pronto. Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bode tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro, ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Diz mais, ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo o sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica, e a este respeito, primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. O que é que isto quer dizer? Ele está a dizer que o sacrifício antigo que eles faziam, tipo, eu vou fazer algo bom para que Deus me perdoe, na verdade isso não muda o coração das pessoas. Ele está a dizer que quando alguém realmente entrega a sua vida a Jesus, quando realmente há uma entrega, há um cuidado, há essa entrega real, os pecados são perdoados e diz que o Senhor não se lembra mais. Então, nós somos transformados pelo sacrifício, porque diz aqui no verso 14, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O que ele está a dizer? Ou seja, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, já não há mais condenação sobre nós. A condenação da lei já não há sobre nós. Então, o que é que isto nos traz para nós? Tem de haver uma mudança na nossa vida, porque não é só simplesmente Nós hoje vivemos muito de palavras, vivemos muito de... nós falamos muito de Deus, amamos muito a igreja, mas a pergunta é, se a obra de Deus dependesse de ti, como é que ela estaria hoje? Porque, na verdade, nós não precisamos de fazer sacrifícios para sermos perdoados, mas a Bíblia diz também em Romanos que a nossa vida é um sacrifício vivo e verdadeiro, agradável a Deus. Então, nossa vida transforma-se como o próprio sacrifício, assim como Jesus. Nós somos imitadores de Jesus, mas não é para o nosso perdão de pecados, mas sim para a glória do Senhor Jesus. E nós precisamos ter isto em consciência. O terceiro ponto, vamos ler aqui a partir do verso 19, e eu depois já vou aqui fazer uma paragem para nós meditarmos em alguns pontos. Diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. O que é que ele está a dizer? Aproximemos, nós estamos diante de Deus,
Sobre a igreja está o grande sacerdote que é Jesus, que pagou o alto preço pela nossa vida. E ele está a dizer, então nós temos de nos aproximar de Deus com um coração sincero. Temos de ter um coração sincero diante de Deus. Nós temos de ser sinceros. Temos de ser sinceros sobre realmente quem nós somos. O que nós realmente somos. Temos de ter plena convicção de fé. Porque nós sem fé, nós não agradamos o Senhor. E temos de ter os corações aspergidos para nos purificar de consciência culpada. O que isso quer dizer? Os corações, nós não temos de viver com a culpa. Eu vou dizer isto, há tempos eu aprendi sobre isto e tem-me feito tão bem. Desde a minha infância, a minha vida não foi nada fácil. E vocês já sabem, eu cresci em ambiente de pais alcoólicos, problemas financeiros, não havia comida, não havia... passei muitos momentos muito maus, já chorei muito na vida, tanto fora da igreja como dentro da igreja, mas há algo que eu não desisto, que é da minha fé, independentemente do que possa acontecer, porque sei que Deus usa as coisas mais loucas e maradas para fazer a sua obra. Se nós formos ver... ao longo da história, é só começar com as histórias de cada um, é só começar com Adão e Eva. O filho mata o irmão mata o filho, mata o irmão. Nós começamos a ver a história, nós começamos a ver a história de Noé, que amaldiçoou um próprio filho. Nós começamos a ver David, que era considerado fraco, que era considerado um coitadinho da família, dos irmãos. Ele depois foi perseguido pelo rei. Ou seja, nós começamos a ver José, que foi largado. Nós começamos a ver ao longo... E todos eles sofreram muitas vezes. Nós às vezes na vida vamos sofrer situações na nossa vida que não é nossa culpa, ou às vezes nós até pensamos ser nossa culpa, mas não é nossa culpa, mas é nossa responsabilidade agir mediante aquilo que nos aconteceu. E não ficar presos. Agora sou... Não, eu não posso não ser culpado, mas eu sou responsável da minha vida. Eu sou responsável do que faço depois das coisas más que me acontecem. Então, quando nós olhamos sobre estes corações diante de Deus, nós não devemos sentir-nos culpados diante de Deus, mas nós somos responsáveis. Um cristão que não sendo responsável não pode ser cristão. Nós somos responsáveis pela obra de Deus nesta terra. Nós somos responsáveis para que a mensagem de Deus chegue a mais pessoas. É nossa responsabilidade, porque é isso que um dia o Senhor vai prestar contas connosco. O que é que tu fizeste? É isto, nós pensamos assim, mas agora nós não temos de fazer nada, temos de confiar no Senhor. Claro que temos de confiar no Senhor, mas temos de agir. A salvação não vem por obras, mas a salvação nos leva às obras. Isto é verdade. Eu tenho de agir, eu tenho de ter um compromisso, eu tenho responsabilidade para com a palavra de Deus, tenho responsabilidade para com Deus. Quando eu me torno cristão, eu me torno responsável. Quem não é responsável com a sua fé não pode ser cristão. Não existe isso. Tem uma religião só, mas não tem o Senhor Jesus. Então, cheguemos com os nossos corações de consciência limpos, com a nossa consciência limpa, os nossos corpos lavados com água pura, e fala do batismo. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos. Vê só, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos. Pois aquele que prometeu é fiel. O que é que ele está a dizer? Agarrem-se com força à vossa fé, agarrem-se com firmeza. Não porque vocês são espetaculares, não. Há dias que nós não nos sentimos espetaculares, há dias em que não nos sentimos especiais de corrida, há dias que eu não sei, vou pregar o quê? Não sei, há dias que nós não sabemos. Diz, Senhor, o que é que se passa? Porquê é que não há uma inspiração? Porquê é que todos os domingos tenho uma inspiração brutal para ir pregar? Às vezes, mas nós agarramos-nos com firmeza. Ainda ontem estava a conversar com o meu pastor, o pastor Carlitos e a sua esposa, e a Nana perguntou, Tiago, estás animado? E eu estava a dizer, eu não sei, eu não vivo, eu não olho para a minha fé como estou animado ou estou desanimado. Eu olho para a minha fé com convicção.
Porque se eu for olhar para a minha fé com ânimo ou com desânimo, então eu não vou ser cristão. Porque há dias em que eu estou animado, há dias que eu estou desanimado, todos nós é assim, há dias que estamos lá em cima, há dias que estamos cá em baixo. E se a nossa fé estiver presa ao nosso ânimo, é complicado. Ela diz, sim, mas não é esse tipo de ânimo que eu estou a falar, eu sei. Não, estou focado naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor tem para Setúbal. E às vezes nós precisamos nos agarrar com firmeza. Não, Senhor, não vou largar, porque nós sabemos, as minhas filhas, nós estamos a trabalhar com elas, que agora elas começamos a exigir um pouco mais. E a palavra que está proibido é elas dizerem, não consigo. E elas tentam uma vez, não consigo. Não, vais conseguir. Bora. Vais conseguir, bora. Vais conseguir, bora. Até que elas conseguem e nós fazemos uma grande festa. Então nós, como temos estado a fazer os nossos grupos familiares com elas, à quinta-feira à noite, e elas, começamos a memorizar versículos com elas. Então, todas as semanas eu dou um versículo e a semana a seguir elas têm de dizer o versículo. Então ficam todas contentes porque vão treinando e depois que chegam lá nós damos pontos a elas e elas ficam muito contentes. Então é nós incentivarmos elas também. E não é fácil, há dias do trabalho e tudo mais, parar um bocado não é fácil, mas nós temos que ter firmeza na nossa esperança, na nossa fé. Então, porque Deus é fiel, aquele que prometeu, Ele é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Lá está. Consideremos uns aos outros para nos incentivar. Ou seja, possamos nos incentivar uns aos outros. Se eu ficar à espera que outro desanimado me anime, estou tramado, então mais vale eu animar o desanimado, que um dia eu fico animado e quando estiver animado ele vai me animar. Então nós possamos ter uma relação uns com os outros da mesma forma que o Senhor Jesus tem connosco. Diz, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O que ele está a dizer? Obviamente aquilo que todos nós sabemos. O facto de estarmos juntos, o facto de nós congregarmos, é importante. Nós já falámos aqui no outro dia, quando a Bíblia diz que quando estiverem reunidos 2 ou 3 reunidos em meu nome, tem a ver com intenção. Eu vou à igreja porque eu quero estar reunido com os meus irmãos por causa de Jesus. Se Jesus não é a razão para te reunir com os irmãos, então Jesus não é nada. É verdade. E depois nós, quando morremos, dizemos, Senhor Jesus, eu quero ir para o céu. E o Senhor Jesus, não, porque tu não quiseste estar reunido comigo e com os teus irmãos quando estiveste aí. Agora queres ir para o céu, fazer para a festa toda boa, enquanto estiveste aí embaixo, borrifaste para estares comigo. Estão a perceber? É simples. Eu penso assim. Então, depois eu, eu agora tenho coisas mais importantes para fazer. Se Jesus não é o mais importante, então nós estamos aqui reunidos porque Jesus está aqui. A razão de nós nos reunirmos todos os domingos, intencionalmente, porque Jesus está aqui. Não é porque está A, B, C, D, é porque Jesus está aqui. E esta é a nossa fé. Então, depois diz, verso 20, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que é que ele está a dizer? Aquelas pessoas que já conheceram Jesus, que já caminharam com Jesus, mas mesmo assim continuam a pecar constantemente, ele diz, já não há hipótese para essa gente. Já não há como perdoar. Já não há nenhum sacrifício que possa remover esses. Quando eles já provaram, já experimentaram, não há como. E depois diz, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. O que é isto que quer dizer, inimigos de Deus? A Bíblia diz claramente que aqueles que rejeitam Jesus são seus inimigos. Simples. E é esta a expectativa que há para eles. Não há mais nada. Eu lembro-me que quando era jovem na igreja, lembro de um rapaz, estávamos na igreja e ele até começou bem, estava na igreja envolvido e um dia disse, Tiago, eu vou fazer uma pausa na minha fé em Jesus. Eu quero ir curtir a minha vida, tenho os meus amigos do trabalho, e há coisas que eu não faço, eu gostava de fazer com eles. E depois, quando eu passar esta fase, eu depois volto para a igreja.
E eu lembro-me que eu li este versículo para ele. Eu disse, tens noção do que tu estás a fazer? E eu, sim, é tipo uma pausa, estás a ver? É só um tempo, é tipo quando nós temos um relacionamento, damos um tempo, estás a ver assim? Mas com Jesus não há tempo. Com Jesus não damos tempo. Nós não damos um tempo em que eu vou-me ausentar um bocadinho de Deus, vou andar aí a chafurdar-me e depois volto, Senhor, já experimentei. E nós pensamos assim, Tiago, mas e a parábola do filho pródigo? Nós pensamos assim, mas o outro também estava com... Sim, Jesus está a dizer que Jesus aceita todos de volta, não é que ele não possa voltar. Mas é muito difícil alguém que experimenta o bom de Deus e mesmo assim quer ir atrás das coisas do mundo, depois querer o bom de Deus. É muito difícil. Não é impossível, claro que não, para Deus nada é impossível, mas é muito difícil. Então nós não corremos, nós não tiramos o tempo assim, agora vou-me ausentar. Não existe isso. Eu lembro que pessoas que fazem pausas na sua fé, não existe isso. A fé não é uma coisa que tu paras. Eu não entendo isso. Hoje em dia há com cada moda que eu fico às vezes bem, onde é que nós estamos. Diz assim, quem rejeitava a lei de Moisés, verso 28, morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem, no tempo da lei antiga, se eles rejeitassem fazer aquilo que Deus mandava, diz lá que se 2 ou 3 pessoas vissem que ele cometeu algo, ele morria. Matavam-no. Vocês perceberem? Então, quanto mais severo castigo julgam vocês que merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Imaginem, se aqueles que rejeitaram a lei, que era a palavra, mas rejeitaram a lei, imagina agora aqueles que rejeitaram o sacrifício, aqueles que cospem, que pisam o sacrifício de Jesus, ignoram o seu sacrifício pelos nossos pecados. O que é que ele está a dizer? Qual será o castigo destes? Se os outros morriam na hora, qual será o castigo destes? Pois conhecemos, verso 30, aquele que disse, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Diz no verso 31, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós brincamos com a nossa fé. Esta palavra, estes textos quase não são pregados hoje em dia. Nós quase não ouvimos isto hoje em dia. Nós quase pensamos, eu faço o que quero e no fim eu digo, Senhor Jesus, eu perdoo-me. Isso é quase como nós vimos como antigamente, fazemos os nossos sacrifícios. Fazemos os nossos sacrifícios. Eu lembro que tive uma igreja lá na Amadora, em que uma vez veio uma irmã dizer, pastor, olha, eu vivo junto com um rapaz, a igreja quer que eu me case, mas eu vivo junto com ele está em processo de divórcio, estava tudo mal. A pessoa estava em comportamentos errados, estava em pecado, estava errado aquilo. E nós temos, não... mas olha, eu dou uma boa oferta para a igreja, acredito que Deus vai reconhecer esse meu sacrifício. E ela deu 300 euros todos os meses para a igreja, como se ela estivesse a comprar o perdão. Como se fosse algo que é comprável. E eu me disse, não, irmã, não vale a pena dar. Porque nós não compramos a graça de Deus. Nós não compramos o perdão de Deus. Não há tipo uma coisa em que eu vou fazer uma coisa boa e Deus vai se agradar de mim e vai me abençoar. Não existe isso. Para um cristão que conhece a palavra de Deus, quando entrega a sua vida a Jesus, ele já se sente abençoado. Ele já se sente abençoado. Obviamente que há momentos em que nós pensamos, puxa, eu podia ter mais 500 mil euros na conta, não era? Podia ganhar 3 mil euros por mês. Mas eu vou fazer o meu melhor, vou trabalhar e aquilo que o Senhor me quiser dar, Ele vai dar. E o que Ele não quiser dar, Ele não vai dar. E eu vou ser sempre grato ao Senhor Jesus. Porque a nossa ânsia de querer mais nos afasta de Deus muitas vezes. A nossa ânsia de possuir mais nos afasta de Deus muitas vezes. Mas quando a nossa ânsia, o nosso desejo, não digo ânsia, o nosso desejo de ter mais recursos para abençoar o seu reino, a sua obra, abençoar missões, seja o que for, Deus vai nos abençoar porque o nosso coração é puro e é sincero. Eu acredito nisso. Quando o nosso desejo de possuir mais não é egoísta, Deus nos abençoa. Então, nós temos
esta mentalidade, nós percebemos que precisamos ser firmes e constantes na presença do Senhor Jesus. Não só de palavreados bonitos, de versículos. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sim, será que Ele é o teu pastor? Será que Ele é teu pastor só para que nada te falte? E se faltar tudo, Ele continua a ser teu pastor? Então nós percebemos isso. Por fim, verso 32, diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. O que é que isto quer dizer? Eu não sei em relação a vocês que tiveram esse impacto, mas eu falo por mim, que quando eu me converti, no início, ou seja, na minha fé, passamos por momentos muito difíceis, de amigos que nos deixam. Quando começamos a caminhar com Cristo, relações que nos deixam, porque nós já não nos identificamos, coisas que nós sofremos muitas vezes no trabalho também. Então diz, quando vocês sofreram, algumas vezes, verso 33, vocês foram expostos a insultos e tribulações, e em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Ou seja, o que ele está a dizer, isto também na nossa caminhada de fé. Muitas vezes nós somos alvos de tribulação, de perseguição, de insultos, e em outras ocasiões nós fomos solidários com os que assim foram tratados também, como nós. Diz, verso 34, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. O que é que ele está a dizer? Diz assim, olha, vocês lembrem-se, porque o que é um cristão que persevera é aquele que sofre a dor, sofre o embate, sofre a dificuldade, ainda no meio da sua dor, ainda é solidário com aqueles que também sofrem. Quantas vezes a minha casa estou eu a sofrer e entra mais um a sofrer também. Bora, junta-te aqui ao bando, vamos sofrer juntos, vamos orar, vamos chorar. Ou seja, quantas vezes diz que, e esta palavra aqui, aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. O que é que ele está a dizer? É um cristão que o que eu tenho não é meu, porque o que é mais valioso não está aqui. Vocês não me podem tirar. O que é mais valioso, vocês não podem tirar, que é Jesus. E eles aceitavam, diz que eles aceitavam alegremente. Vocês aceitavam, porque sabiam que os bens que possuíam eram superiores e permanentes. Não se perdem, porque é Deus que nos dá. Por isso, diz lá, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Quem gosta da palavra ricamente recompensada? Vocês precisam perseverar, diz no verso 36, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós entendemos isto. Nós percebemos a importância de sermos perseverantes. Eu digo que Deus não se agrada daqueles que recuam. Diz que nós não somos dos que recuam e que são destruídos. Há aquela palavra que nós falamos no domingo, que os primeiros são os últimos são os primeiros, quando no contexto em que nós falámos acerca de que há gente que recebe Jesus, mas deixa pelo caminho. Então, às vezes, os últimos, aqueles que receberam depois, vão ser os primeiros, porque os primeiros desistiram ao meio do caminho. Então, muitas vezes acontece isto. A nossa fé, nós vamos nos cansando. E hoje em dia nós vemos tanta gente com a sua mente tão estragada a nível de Deus, com os seus princípios tão mal definidos, com a sua ideia de igreja, da obra de Deus tão mal estruturada.
E nós queremos emoções, queremos sentimentos. Há dias eu comecei a pensar, até fiz um vídeo, em que às vezes nós estamos tão preocupados. Obviamente queremos estamos a tocar música, queremos fazer as coisas bem, queremos dar o nosso melhor para o Senhor Jesus. Mas às vezes parece que há uma tentativa de tornar Jesus agradável ao mundo, quando Jesus nunca quis isso. E nós criamos uma religião como o povo do Egito estava no deserto. Às vezes eu sinto que às vezes nós, os cristãos no mundo todo, é como se estivéssemos num deserto. E que há algo para além deste tempo que Deus nos está a querer mostrar, que Deus está a querer revelar. Mas nós não estamos a ouvir a palavra de Deus porque não queremos, nós não estamos a focar naquilo. Quando Moisés estava no deserto, as pessoas ignoraram Moisés, criaram o seu próprio bezerro de ouro para adorar o seu próprio Deus, porque estavam cansados, desanimados. Então criaram a sua própria forma de imaginar um Deus. Ou seja, voltaram-se para os ídolos. Então, quando eu olho para isto, um ídolo é aquilo que... Como é que eu sei que se eu tenho ídolos na minha vida? O teu ídolo é aquilo que tu mais pensas. O teu ídolo é onde tu gastas mais tempo. O teu ídolo é onde tu tens os teus sonhos. O que é que tu sonhas? É o teu ídolo. O teu ídolo é onde tu gastas mais dinheiro. E por aí adiante. Onde é que está a prioridade da tua vida? Onde é que tu investes o teu tempo? Onde é que tu entregas? E o que isto quer dizer? Porque isto vai determinar no futuro se tu realmente vais conseguir perseverar na fé cristã. Porque os que perseveram não é gente que tem talentosa. Não, vou ser sincero. Eu vejo mais pastores, líderes de louvor, gente que tem um destaque na igreja a desistir da sua fé do que vejo aqueles irmãozinhos fiéis que estão lá ao domingo sentados, ficam lá a vida toda, mas eles não largam o Senhor Jesus. Estão a vida toda sentados, servem na igreja, fiéis ainda à sua igreja local. Tu não ouves falar deles, mas tu não ouves eles a largar Jesus. Porque ser perseverante no Senhor é nas pequenas coisas que nos leva às grandes. Porque é muito fácil nós chegarmos aqui, cantarmos, tocarmos, pregarmos, porque nós podemos ter o dom. Mas aquilo que vai dar o valor ao teu dom é a forma como tu o tratas diariamente. Como tu cuidas, cultivas, alimentas, como tu investes nisso. Então, houve há uns tempos alguém me perguntou assim: Tiago, eu não sei qual é o meu dom. E eu: não sabes? Não sei qual é o meu dom. Eu disse: então, tens fé em Jesus? Tenho, muita fé. Então, ser fiel nesse dom. Cuida desse dom. Porquê? Porque há muitos bons pregadores que perderam esse dom. Há muitos bons cantores que perderam líderes de louvor que perderam esse dom. Há muitos bons mestres da Bíblia que perderam esse dom. Então, cuida desse dom da fé em Jesus. Que se esse dom, a fé em Jesus, estiver bem aumentado, então os outros dons vão aparecer no momento certo. O problema é que a nossa fé em Jesus, ela não é cuidada nem aumentada e nós desistimos. Então nós olhamos para a igreja como um momento em que é descartável. Olhamos para a igreja local como algo descartável, algo que se dar, dá, se não der, não dá, não há mais, não há problema, tenho a minha vida. E a verdade é que é nas pequenas coisas que nós perseveramos. Se eu só estou com o Senhor, se eu só sou fiel, se eu só estou com o Senhor quando estou bem, será que isso agrada ao Senhor? Não. Se eu só estou com o Senhor quando as coisas estão más, isso agrada? Não. Simples. Porquê? Porque nós estamos a agir por interesse. Ou porque nós estamos bem e vamos à igreja mostrar que estamos bem e estamos bem, não sei o quê, e depois quando estamos mal nos escondemos. Não, nós temos de estar sempre, porque o Senhor é que cuida da nossa vida, é Ele que nos sustenta.
E vou ser sincero, nós somos uma igreja pequena e estamos a implantar a igreja, temos todas as limitações, é verdade. Há muita coisa para melhorar, graças a Deus que há também. E sei perfeitamente, mas é nestas pequenas coisas que nós temos de ser fiéis. Se nós não somos capazes de plantar uma igreja, é a maior conquista de um cristão é plantar uma igreja, pá. Eu tenho de plantar igrejas, pá. Eu estou a dizer mesmo a português, pá. Temos de plantar igrejas, pá. Não só aqui, temos de ser pessoas que investem a plantar igrejas. Porque esta é a nossa missão. E se nós não somos fiéis, se não perseveramos, somos os mais miseráveis. Então temos de ter paixão por isto. Senhor, é a minha paixão. Não é só a paixão do pastor Tiago que é maluco da cabeça, é também a minha paixão. Então eu vou batalhar por isso. Eu vou perseverar com isso. Bora, porque é a maior conquista. A maior conquista, sabem? Eu há uns anos estive a ajudar numa igreja na Sertã. Não sei se vocês conhecem Sertã. Fica mesmo no centro de Portugal. Mesmo. Se forem no mapa é mesmo no centro. Sertã é mesmo o centro. E aquela igreja começou com um irmão. Hoje, se eu tivesse vivo, estava a chorar. Porque não cuidaram da igreja e ela já não existe. Mas ainda estive lá. Aquele irmão começou a igreja na garagem dele. E quando eu estive lá a ajudar, esse irmão faleceu. Já tínhamos a igreja, tinha lá pastor e tudo, a igreja, tinha parece que umas 30 pessoas, possivelmente. E na altura que lá estávamos, eu estava até com bastante gente nova, não sei o quê. Mas lembro-me eu falava com ele, ele era muito boa gente, mas ele era muito fechado. Ele não era uma pessoa muito, sim, comunicativa, ele era fechado. E eu pensei como é que esta pessoa conseguiu ganhar gente aqui. Como é que ele plantou uma igreja há 30 anos atrás, no tempo ainda que aquilo era só catolicismo. Ele tinha uma coisa que as pessoas diziam na aldeia. Diziam assim, pastor, sabe porquê que nós fomos à igreja atrás do irmão Acácio? Porquê? Porque víamos a perseverança dele todos os domingos a abrir as portas da sua garagem, a pegar no seu inário, sozinho, a cantar os hinos acerca de Jesus. Depois lá começou a vir o cunhado dele, a irmã dele, começou a ver os outros aos poucos, aqui, e depois começaram a vir pessoas da Sertã, que era mais da cidade, vamos assim dizer, que a aldeia era afastada. Então lá depois, aos poucos, mas ele começou assim, abria a porta da sua garagem, punha-se lá sozinho, e depois punha-se a ler a Bíblia sozinho. E as pessoas começaram a entrar aos poucos, a família dele, não sei o quê, mas eles a contar, mas ele não é uma pessoa amorosa ou simpática, mas eles viam a perseverança dele. Então lembro-me de uma conversa com ele, estávamos a conversar um dia, uns meses antes de ele falecer. Então, irmão Acácio, como é que vai? E ele dizia assim, Tiago, já estou pronto para ir ao pé de Jesus. A minha mulher já foi, os meus filhos estão lá para Lisboa, e estou contente. Está contente, sim, porque consegui plantar uma igreja na minha terra. E eu via aquilo com os brilhos dele. Mas, sabes, sofri muita perseguição. Mas o Senhor disse, ele disse, aquele que prometeu, Ele é fiel. E Ele não falhou. Então fico contente. Hoje conheço pessoas que são fruto dessa igreja, estão cá, já mudaram-se de lá, jovens que estavam naquela igreja, estão aqui para Lisboa, que vieram trabalhar para aqui, o interior perdeu muitos jovens, e muitos deles estão aqui em igrejas a servir. E são fruto do trabalho deste irmãozinho, que foi fiel. Ele perseverou naquilo que o Senhor lhe colocou no coração. Então nós temos de ter consciência que quando somos fiéis, perseveramos, o Senhor vai dar a sua resposta. Porque a obra que o Senhor começa, Ele mesmo a sustenta. Então nós podemos ter, se Deus começou a obra em ti,
se começou em mim, eu não devo temer que vai faltar sustento. Não, Deus, se Ele fez a obra em mim, se Ele começou, Ele vai sustentar a obra, como diz Martinho Lutero. Então eu tenho que perceber que a obra, tanto a minha como a exterior, que Deus começa, Deus vai sustentar. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor Jesus. Amém?